Você se sentiu aí convencido com as explicações de Flávio Bolsonaro? Que contrato é esse? Que cláusulas são essas, né, que impede qualquer tipo de transparência? E já que a explicação é essa, eu acredito que o que deve acontecer de forma imediata para tentar e melhorar a imagem de Flávio Bolsonaro é colocar, sim, esse contrato para avaliação pública. A gente quer saber se, primeiro, ele existe. Segundo, se todos esses pontos que ele destacou para ter esse argumento de ter mentido sobre a relação com o Vorcaro, se realmente tudo isso se sustenta. Sua avaliação. Olha, então eu acho que a argumentação de defesa do senador Flávio Bolsonaro não tem convencido até agora nem aos aliados dele, nem aos simpatizantes, nem às pessoas que gostariam de estar defendendo. Porque acho que tem um problema original aí, tem um problema inicial. O Flávio escondeu o tempo todo que tinha relação pessoal com o Daniel Barcaro, e mais do que isso, negava que tivesse qualquer tipo, dizia que não conhecia a pessoa, né? Então, se ele tem lá atrás manifestado de alguma coisa sobre uma relação que ele tinha, que ele poderia dizer que era fria, era distante ou coisa desse tipo, teria uma vacina para esse momento em que aparece ele, meu irmão, e ele tentando explicar que meu irmão é uma coisa de carioca, né? É, um dos argumentos que eu vi é que quem está estranhando esse meu irmão nunca comprou um coco em Copacabana, mas aquilo ali, você vê a conversa toda, não é um meu irmão solto, é um meu irmão de quem tem intimidade com quem está falando. E todo o conteúdo das conversas são nesse nível. E depois tem uma complicação, eu diria que extra, tem uma complicação que já é grande por conta de tudo isso. Quer dizer, ele negou o que ele negava enfaticamente foi desmentido pela própria relação pessoal que ele agora admite que tinha com o Vorcaro. E a outra questão é sobre essa questão do dinheiro. Quer dizer, ele dizer que o dinheiro que entrou, e fala assim, 60 e tantos milhões, 61 milhões que entraram efetivamente, dos 130 que estavam comprometidos, ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, né? Então é preciso ver que destinação teve esse dinheiro, porque a produtora soltou uma nota, o irmão dele, inclusive, baseou-se nessa nota para dizer que não entrou nem um tostão do Vorcaro na produção do filme. E ele está dizendo que toda a tratativa, ele está sustentando até agora, o dinheiro foi para o filme. Então, onde é que estão os comprovantes de que foi utilizado? Porque a produtora disse que não foi, ele disse que foi. Então, é como se disse, o ideal é o seguinte, um contrato que foi escondido, segundo ele, por razões políticas, por perseguição, coisa, que seja agora exposto claramente com os recibos de recebimento, como é que foi toda essa transação. É hora de dar transparência. Se ele conseguir dar transparência e mostrar que o dinheiro foi. Que já é uma coisa esquisita, os entendidos têm dito. Esse orçamento não existe, um orçamento desse nível, para uma produção com a característica que essa tinha. Não existe nem nos padrões hollywoodianos, né? Nem nos padrões brasileiros, porque os padrões brasileiros a gente já mostrou que toda comparação humilha completamente qualquer produção brasileira, inclusive as mais premiadas, que foram para Oscar e coisa dele. Então, está fora desse padrão. Agora, quando você compara com produções, inclusive hollywoodianas, inclusive americanas, esse dinheiro também, esse orçamento também está fora do que seria padrão com que normalmente trabalha. Então, assim, eu acho que até agora a situação do senador, desde quando a revelação em si do fato, e essa que aparece agora na imagem dele, negando, cerca de uma hora antes da conversa via ar, ele negando que tivesse relação com o Vocari, que tivesse dinheiro do filme, dinheiro do Vorcaro no filme, é, o impacto foi grande na própria zona. E eu acho que está com uma grande dificuldade no desdobramento, porque as versões são muito ruins e até agora nenhum é capaz de convencer. E a própria postura se a gente for fazer uma análise mais profunda, a própria postura do senador tem se mostrado uma postura meio difícil de convencer as pessoas, né? Então, o poder de convencimento dele através das palavras e do comportamento é outro problema que o grupo tem enfrentado para reverter essa situação, que é uma situação muito ruim hoje, nesse momento, contra o senador e sua campanha de pré-candidato à presidência da República. Com certeza, Walter Jorge, acompanhei ontem alguns trechos dessa entrevista e realmente era muito visível a dificuldade que ele tinha para dar aí algum tipo de explicação plausível. É tudo cada vez mais complicado, até porque já se tem a informação de que esse dinheiro foi para um fundo nos Estados Unidos, administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. Aí já há a suspeita de que Bolsonaro se utilizou desse dinheiro, Flávio nega.